E eu trago em destaque de novo o Agro em Pauta. Aconteceu nesta última quarta-feira em São Paulo, uma realização do Banco Itaú BBA. Você vai ver agora o posicionamento das empresas listadas em bolsa e os posicionamentos em relação aos investimentos nas empresas do agronegócio brasileiro. Eu converso agora com Antônio Barreto, analista de alimentos, bebida e agronegócio da corretora do Banco Itaú BBA. Antônio, a questão dos investimentos hoje, nós temos fatores que estão determinantemente ligados à China, seja por conta da peste suína africana, seja por conta também do conflito comercial com os Estados Unidos. Em torno do que acontece com os investimentos, as ações das empresas listadas aqui no Brasil, como é que tem sido o comportamento, como que a corretora tem visto essas atuações? Até agora, de 2019 para cá, do começo do ano, as ações performaram muito bem, principalmente as ações dos frigoríficos. E todas elas estão entre as melhores performances da Bolsa. Então, o que a gente imagina que vai acontecer é, à medida que a China precisa de mais proteínas, os preços de proteína vão subir, já começaram a subir nos últimos dados de exportação no Brasil. Isso beneficia as empresas de exportação de proteína, a geração de caixa dessas empresas aumenta e isso reduz o nível de endividamento de cada uma dessas empresas. À medida que isso acontece e à medida que o mercado tem uma dose de certeza que isso vai acontecer, o preço das ações reage. Foi o que aconteceu até agora, a gente ainda imagina que tenha mais algum espaço para continuar subindo os preços das ações de proteínas. Existem alguns riscos adicionais ligados à questão de quebra de safra americana, da guerra comercial com a China, mas de maneira geral o pano de fundo é favorável para as empresas de proteína na Bolsa e nas operações. Falando dessas operações em bolsa, quais são as variáveis, as principais variáveis hoje que influenciam esses negócios e automaticamente as ações dessas empresas e que podem mudar os cenários? Eu diria que os dois grandes temas que estão sendo discutidos hoje são a guerra comercial com a China e a questão da quebra de safra americana e como que ela vai impactar nos preços das commodities. Então, nos nossos cenários, o que a gente imagina é que a quebra de safra americana já levou um aumento de preço, principalmente de milho no mercado internacional. Isso aumenta o preço, o custo das empresas de proteína. Isso é um fator negativo para as empresas de proteína que aconteceu ao longo das últimas 2 semanas. O que a gente imagina é que isso já veio para o preço das commodities, isso já foi precificado também nas ações. Em relação à guerra comercial com a China, esse é um fator determinante para saber quem vai se aproveitar mais do cenário benéfico de proteínas indo para frente por causa da febre suína africana na China. Se os Estados Unidos chegam no acordo comercial, o que a gente imagina é que o benefício para o Brasil, para as empresas exportadoras do Brasil, que já é grande, ele pode ser ainda maior, se o acordo não for chegado. Se os Estados Unidos chegam a um acordo comercial com a China, esse benefício, que vai ser bom também para as empresas brasileiras, mas ele vai ser um pouquinho mais dividido com as empresas americanas, que podem se alavancar um pouco mais nos negócios com a China. Num primeiro momento, falando aqui do mercado brasileiro de ações, é um momento de alta, né? Nós estamos vivendo esse momento que pode se estender por mais algum tempo. É isso, Antônio? É isso. As altas que aconteceram, acho que tem 2 componentes. Uma é de mercado, a Bolsa como um todo ela subiu. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão macroeconômica, de reformas. Se essa agenda continuar positiva, eu acho que isso pode continuar, esse pano de fundo positivo para as ações brasileiras. E se a gente coloca uma foto específica nas empresas de alimentos, que foram ótimas performances ao longo de 2019, o pano de fundo é o cenário de febre suína na China e a gente imagina que ele deve sim beneficiar essas ações e sim, deve ter mais espaço para essas ações performarem. Tá certo, Antônio. Obrigado pela participação no Canal do Boi. Obrigado.